seja o mesmo encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, seja do ar de seguir, para as devidas providências acerca da seguinte reivindicação: revitalização das estradas dos Três Capões. Justificativa: segundo o noticiado pelos moradores, a estrada dos Três Capões encontra-se em más condições, carecendo uma imediata revitalização, contribuindo assim na melhoria da vida da comunidade rural do município. Denise Alves. Pedido de providência 70/2017. Denise Alves. Uma vez ouvido o plenário desta casa de lei, seja o mesmo encaminhado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, seja Eduardo Sequita, para as devidas providências acerca das seguintes reivindicações: recuperação das ruas, limpeza e construção de rede de esgoto no bairro Liberdade. Sendo notificado pelos moradores do bairro Liberdade, o referido bairro encontra-se abandonado, encontrando-se ruas cheias de buracos, lixos e com esgoto correndo a céu aberto, carecendo de imediata intervenção como forma de promoção de qualidade e de vida dos moradores do bairro. Denise Alves. Pedido de providência 71/2017. Denise Alves. Uma vez ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja o mesmo encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, seja do ar de seguir, para as devidas providências acerca da seguinte reivindicação: recuperação da estrada de terra próxima à vulcanizadora Camargos, sentido a fazenda Trieste. Justificativa: sendo noticiado pela população local, a referida estrada encontra-se em más condições, carecendo de imediata revitalização. Denise Aparecida Alves. Pedido 72/2017. Anivaldo Barbosa. Uma vez ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja o mesmo encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, seja Eduardo Seguir, para as devidas providências acerca da seguinte reivindicação: revitalização da rua Gabriel Calixto Luiz. Justificativo: conforme noticiado pelos moradores da rua Gabriel Calixto Luiz, encontra-se totalmente danificado, impossibilitando a circulação de pedestres e veículos, além dos esgotos aos lentos estragos causados nos veículos que trafegam pela via. Os moradores encontram-se impossibilitados de sair de casa com seus veículos. Mediante ao número de buracos, faz-se mister a imediata recuperação da rua, como também a reconstrução da rede pluvial. Segue anexo fotos da referida rua. Anivaldo Barbosa. Pedido de providência 76/2017. Denise Alves. Uma vez ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja o mesmo encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, seja do ar seguir, para as devidas providências acerca da seguinte reivindicação: estruturação e limpeza da quadra do bairro Saturnino. Notadamente, a prática de atividades físicas é a chave para um estilo de vida saudável, incorporando vários benefícios relacionados à saúde corporal das crianças, adolescentes e adultos. Sendo assim, a prática de esporte deve ser vista como sinônimo de saúde. A quadra do bairro Saturnino encontra-se em más condições em suas dependências, fazendo-se indisponível a construção de vestiário, arquibancadas e implantação de bebedouro, como também imediata limpeza das dependências da quadra, como forma de promover o esporte local. Denise Alves. Pedido de providência 74/2017. Genésio Martins Neto. Uma vez ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja o mesmo encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, seja do ar seguida, para as devidas providências acerca da seguinte reivindicação: que o órgão competente do Executivo Municipal estude a possibilidade de pavimentação de um trecho broquete no final da rua Tupã, no bairro Geraldo Marques. A água das chuvas vai ganhando velocidade à medida que desce
a rua citada, arrancando os bloqueios. A pavimentação desse trecho é uma maneira de preservar a estrutura da via. Genésio Martins Neto. Pedido de providência 75, Carlos Alves de Camargo. Uma vez ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja o mesmo encaminhado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, seja Eduardo Sequita, as devidas providências para acerca da seguinte providência: que o órgão competente do Executivo Municipal estude a possibilidade de revitalizar a ponte do Córrego Vassoura no prosseguimento à Avenida Nossa Senhora da Badia. São necessárias várias medidas para revitalização à ponte do Córrego Vassoura, tais como retirada da moita de bambu, que está obstruindo a passagem da água de uma manilha, e a limpeza do leito do córrego, onde retém restos de madeira e esgoto, construção de corrimãos, construção de um passeio, afastamento do muro com o objetivo de evitar acidente, uma vez que sua localização aumenta o risco de acidentes, instalação de redutores de velocidade e placas de sinalização. Carlos Alves de Camargo. Pedido de providência 76, 2017, Carlos Alves de Camargo. Uma vez ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja o mesmo encaminhado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, seja Eduardo Sequita, para as devidas providências, acerca das seguintes providências: que o órgão competente do Executivo Municipal estude a possibilidade de reconstruir o corrimão e passeios da ponte Rua José Marim no Alto da Bela Vista. O local tem alto fluxo de veículos, inclusive de estudantes da Escola Estadual Conselheiros Carvalhos e de trabalhadores rurais. Essa medida dará mais segurança a pedestres e também motoristas. Pedido de providência 77/2017, José Bédio de Souza. Uma vez ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja o mesmo encaminhado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal deste município, seja Eduardo Sequita, para as devidas providências acerca da seguinte reivindicação: que o órgão competente do Executivo Municipal estude a possibilidade de revitalizar a Avenida Tabelião João Lopes, colocando iluminação nas duas vias e remodelando os canteiros centrais. Justificativa: a Tabelião João Lopes é a importante avenida que liga o centro de diversos bairros e merece uma iluminação adequada e um canteiro renovado. José Bédio de Souza e demais vereadores. Os pedidos de providência estão em discussão. Senhor presidente, eu queria falar rapidamente de 3 pedidos de providência, tudo no mesmo bairro, Geraldo Marques, né, que o órgão competente do Executivo Municipal providencie a operação tapa-buraco em várias ruas lá, Rua Geraldo Marques, né, Maria dos Santos, Eliseu Francino, Rua Turbina Paz, o qual no domingo eu queria que mostrasse na câmera, Moisés, as fotos que eu vou mostrar aqui. No domingo, o morador ligou para mim, ligou para o Sérgio, encontramos lá um pedido antigo da galeria lá da empresa, se eu não me engano, Cineron, que acabou fazendo a rede pluvial de 12 residências que se encontram e jogou na rua lá, só que naquela época não tinha casa do lado de baixo, hoje tem. Então, eu queria que fosse mostrado algumas fotos aqui desse pedido. Bom, quero agradecer ao vice-prefeito por ser muito atuante no Poder Executivo, né, ajudando o prefeito municipal, o qual nos honrou nessa casa aqui, fomos companheiros de partido, companheiros de legislatura. Quero agradecer a sua presença e agradecer o apoio que junto a gente consegue, né, solucionar os problemas, e o prefeito também sensibilizar e
ajudar a gente no bairro lá, que eu sou morador daquele bairro, sou muito cobrado, né? E tem que ser cobrado mesmo, né? Porque se a gente não arruma a casa, que é o bairro, né? A gente tem que cuidar bem de onde a gente mora. Deixa eu mostrar aqui, Moisés. Tem outra foto aqui, o qual o morador me autorizou a tirar a foto dele, né? Então, esse morador aqui, se eu não me engano, Oswaldo, o filho dele, foi no dia de domingo lá em casa, na hora do almoço, me chamou, chegamos lá, eu e o Sérgio. Ele está preparando aqui um concreto para jogar nos buracos, qual o pedido de providência que está nas mãos do primeiro secretário, também tem a fotografia. Eu acho que assim, o cidadão paga os impostos dele, de certa forma, se a gente não tomar uma providência, seria um abuso, né? Porque ele está gastando de recursos dele, tempo, e a gente sabe que a forma correta não é essa, mas a boa vontade dele é o que prevalece. Então a gente esteve reunido com o prefeito há um ano atrás, chegamos lá, olhamos, né? Ele tem um compromisso de arrumar lá, né? O Célio também conversou com ele, então acredito que ele dá uma olhada em especial para o bairro Geraldo Marques. Era isso, senhor presidente, os 3 pedidos de providência meu resumindo, Operação Trava-Buraco no bairro Geraldo Marques e rumar essa galeria de rede pluvial que está jogando no meio da rua. Gostaria de falar? Gostaria de reiterar aqui no bairro Liberdade, até cumprimentar os moradores do bairro Liberdade pela presença, porque todos devem participar. E é dessa forma que a gente consegue, né, requerer os nossos direitos e exigir os deveres. E eu parabenizo vocês por ter vindo e sejam bem-vindos sempre a essa casa. E gostaria de reiterar aqui no bairro Liberdade também a falta de serviço de correios que tem sido cobrada, que, como disse o nosso colega o Genésio, que todos pagam os seus impostos, né, e a gente quer que sejam gerados benefícios em prol do bairro, da população, da cidade. E lá estão com vários problemas, e um dos que mais tem afetado o bairro é a falta de serviço de correios. E da quadra Saturnino, eu estive lá no sábado em um evento, e como vereadora, eu me senti envergonhada de estar no recinto, e fui cobrada ao vivo e a cores, que o local não tem um banheiro, e que o local não tinha uma água, que para lavar a quadra, para que acontecesse esse evento, tiveram que carregar baldes de água das casas vizinhas. E é uma vergonha, né? Construir uma quadra e não ser ligado uma água numa quadra, onde várias pessoas vão praticar esportes e saem das suas casas, dos seus lares, mulheres que vão ali jogar, aonde vão fazer necessidades básicas, aonde elas vão usar um banheiro ali, ou aonde eles vão ali tomar uma água, e como vai ser a higienização daquele local. Então, reitero esse pedido, né, que se faça cumprir, né, que construa e que faça, né, a ligação da água ali, que faça gerar a higienização completa daquele local, né, que a gente possa, que os atletas possam usar com dignidade aquele local, porque é muito bom ver que ele chega a atletas, de pessoas buscando saúde, buscando vida, e se gera saúde, a falta de água então vai prejudicar a saúde de quem está ali. E também a falta de um lugar de fazer suas necessidades básicas, né? Que ali tem que ser higienizado. Como vai higienizar se não tem água? Não, e nem todos os moradores vão emprestar água sempre ali naquele local. E gostaria mais uma vez, até não foi feito de escrito, um pedido de providência, representando o bairro Boa Esperança, e mais uma vez indignada com a falta de respeito para quem paga seus impostos e não é ouvido, e não tem o devido respeito de morar em uma rua, João Funchal, que tem sido muito procurado por todos. Inclusive fiz um vídeo, fiz fotos, e já foi pedido, e creio que gostaria, senhor prefeito Seixas Sequita, o César, secretário de obras, e ao nosso vice-prefeito, representando hoje aqui, né, a administração, que levasse esse pedido mais uma vez. Eles clamam por dignidade, eles clamam por um direito de morar em uma rua completa,
com esgoto, bem arrumada. Tem pessoas, moradores, que não conseguem sair da sua própria casa, o carro que está na garagem. Tem que fazer, como diz o Genésio, uma massa de concreto para ter a dignidade de poder sair da sua casa, para trabalhar, para fazer um passeio, para levar de crianças na escola. Eu peço que esse pessoal ali do bairro Boa Esperança seja ouvido, através de nós 13 vereadores, que tenham respeito por eles, tenham respeito pela contribuição, pelo IPTU que eles pagam, pelos impostos que são recolhidos, por tudo que eles têm pago, a rede de esgoto que é cobrada. Ali tem carro que cabe buraco e cabe um carro. E eu acho uma falta de respeito com aqueles moradores ali. Eu gostaria que nós 13 vereadores representassem aquela população daquele bairro. Porque é uma falta de dignidade, é uma falta de respeito. Porque vários buracos foram tampados na cidade, com certeza precisa, mas ali é um caso de emergência. Eu sei que já tem projetos para aquela rua. Como vereadores, nós já fomos informados, precisa abrir a rua, precisa fazer uma rede de esgoto decente, mas que faça, que seja cumprido. Atenda esse povo, senhor prefeito. Eles precisam de dignidade naquela rua. Está um caos. Faça uma visita ali como eu fiz. Anda de casa em casa e vê qual a necessidade daquele povo. Eu peço providências para a rua João Funchal, no bairro Boa Esperança. Boa noite. Senhor presidente, também queria pedir ao prefeito que todos os pedidos de providência fossem tomados providência mesmo, ser feito, igual o pessoal do Boa Esperança, precisa muito da sua familiar, parabenizo a Denise, o Genésio também, pelo bairro Geraldo Marques, pelos buracos que tem, para ser arrumado o mais rápido possível, e também pelo pedido da Denise para estradas dos 2 Capões, arrumar mais urgência, porque está péssima, e a região Cerca Velha, arrumar toda a região para nós. Entendeu? Muito obrigado. Antes de colocar em votação, só gostaria de acrescentar o meu pedido, secretário, senhora secretária, é a doação de fraldas aos idosos do bairro e a todos os idosos. E a prefeitura fornecer essas fraldas e houve uma proposta dificultando a vida, principalmente as pessoas mais carentes, idosas, que não têm recursos para adquirir essas fraldas. Os pedidos de providência estão em votação. Vereador Aelos. Aprovado. Vereador Tiesco. Aprovado. Vereador Valdemiro. Aprovado. Vereador Zé Pereira. Aprovado. Vereador Anivaldo. Aprovado. Vereador Carlos Camargo. Aprovado. Vereador Zé Dete. Aprovado. Vereador Zé Luiz. Aprovado. Vereador Zé Reinaldo. Vereador Denise Alves. Aprovado. Vereador Ives. Aprovado. Os pedidos de providência foram aprovados por 11 votos. Passaremos agora à análise, discussão e votação das indicações. Indicação número 23, 2017. Seletivo do senhor Anivaldo José Barbosa, ministro primeiro secretário da Câmara Municipal de São Gotardo. Denise Alves, Marcelão Lacer Rodrigues e Gilberto Oliveira Cândido. Sugerindo ao senhor prefeito municipal que, usando de suas prerrogativas, estude a possibilidade de conceder licença maternidade de 6 meses a todos os servidores municipais. Justificativa. A Constituição Federal prevê seu artigo 7º, inciso 18, que é devido a todas as mulheres trabalhadoras licenciar licença de maternidade de 120 dias. Em 2008 foi criado a Lei Ordinária Federal 2770, que cria o programa Empresa Cidadã, destinada à prorrogação da licença maternidade mediante a concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei 8.212, de 24 de junho de 1991, embora exista esta lei ordinária que sugere licença maternidade de 6 meses a funcionários de empresas que adotam os critérios propostos pela mesma. Não houve alteração na Constituição Federal através de emenda e nem mudança na Lei 8.213 de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e de outras providências. Portanto, caso o município opte por conceder a licença maternidade de 6 meses, as suas servidoras públicas, o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, arcará com 4 meses de vencimento e o Poder Executivo deverá pagar os outros 2 meses.
necessário haver a sensibilidade de empregadores e começar pela administração pública municipal, no sentido de que a amamentação exclusiva deve ser estimulada até que a criança complete 6 meses de idade, como forma de intensificar o vínculo mãe e filho, como medida preventiva de saúde, uma vez que estudos comprovam os benefícios da amamentação exclusiva. Portanto, a prorrogação da licença maternidade de 4 para 6 meses é um ato concreto em prol desse novo entendimento, inaugurando uma política de saúde mais humanitária e voltada à valorização dos servidores públicos municipais. Denise Alves, Gilberto Oliveira Cândido, Marcilon Lacer Rodrigues. Indicação. Anexo a pedido de indicação, tem um baixo assinado de todas as funcionárias. Viu? Indicação 24/2017. Denise Alves, sugerindo ao senhor prefeito municipal que, usando de suas prerrogativas, estude a possibilidade de dar nome de Maria Lúcia Franco Soares à quadra esportiva do bairro Saturnino Pereira. Maria Lúcia Franco Soares, falecida em 2015, foi casada por 40 anos com o Luizinho Laboratório, deixou 3 filhas, Luana, Xene e Luísa, e 6 netos. Sempre envolvida com trabalhos sociais, era conhecida por sua generosidade e humildade. Tinha talento nata para o esporte, assim como seu pai, Zé Baiano, que foi jogador do Sparta. Praticava o vôlei, era torcedora apaixonada pelo Atlético Mineiro, representou brilhantemente São Gotardo em diversos campeonatos esportivos de voleibol. Por ter se dedicado tantos anos ao esporte e ao município, é que se torna justa a homenagem do povo são-gotardense ao dar o seu nome à quadra de esportes do bairro Saturnino Pereira. Denise Alves. Indicação 25/2017. José Reinaldo da Silva, Denise Alves, Gilberto de Oliveira Cândido e José Dede de Souza, sugerindo ao senhor prefeito municipal que, usando de suas prerrogativas, estude a possibilidade de enviar à Câmara Municipal projetos de lei conceda subvenção à Associação Desportivas Vencendo Limites. Associação Desportiva Vencendo Limites, conhecida como Escolinha de Futebol do Rodrigo, desempenha um trabalho social primoroso do distrito de Guarda dos Ferreiros, oferecendo prática esportiva a crianças e jovens. É papel do município estimular iniciativas que ofereçam oportunidades à comunidade. José Reinaldo da Silva, Denise Alves, José Dede de Souza e Gilberto Cândido e demais vereadores. Indicação 26/2017. Genésio Martins Neto, sugerindo ao senhor prefeito municipal que, usando de suas prerrogativas, estude a possibilidade de mudar a entrada da Escola Municipal Professor Galeno para a Rua Pavilhão Antônio Melgaço. Atualmente, a entrada da Escola Municipal Professor Galeno é a Rua Pinheiro Machado, que já é uma via bastante utilizada, independente da escola. A mudança da entrada da instituição melhorará o fluxo de veículos e oferecerá maior segurança a todos. Ressalta-se que medida semelhante foi adotada pela Escola Municipal Lourdes Vadeira e que resolveu o problema antigo da região. Genésio Martins Neto e demais vereadores. As indicações estão em discussão. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o 23.
né, da licença maternidade das funcionárias públicas. Foi feito um levantamento, não tem um número ainda, mas não são tantas assim que precisam hoje da licença, mas eu defendo a indicação porque também sou mãe por 3 vezes e creio que um bebê não deve ser separado de uma mãe em apenas 4 meses, que ainda é pouco 6, porque em lactação, né, estar amamentando e precisa dos cuidados de uma mãe e um bebê indefeso. Mas justifico que 6 meses já seria bom, porque 4 é pouco. Eu gostaria, senhor prefeito, que essa indicação fosse analisada com muito carinho, porque ser mãe e funcionária no mercado de trabalho hoje é complicado para a mulher. Nós temos batido recordes, nós temos buscado nosso valor no mercado, e o senhor vai estar valorizando ainda mais a mulher no mercado de trabalho, porque nós temos lutado muito por isso. E a mulher no mercado de trabalho e ser mãe, para nós, hoje, estar aí no mercado de trabalho e ser mãe é complicado, mas nós precisamos levantar essa bandeira, nós precisamos continuar esse trabalho, essa luta. E eu gostaria que o senhor nos desse, olhasse com carinho essa indicação, não somente minha, como de todos os 13 vereadores, que não são mães, mas são pais, né? Pais que as esposas foram mães e sabem da nossa dificuldade, até que um bebê tenha uma resistência, adquire uma força para que a gente possa voltar para o mercado de trabalho, né? É mais uma força para nós no mercado de trabalho, principalmente na nossa cidade aqui. Eu gostaria que fosse honrado essa indicação, através de nós 13 vereadores, que fosse fortalecido esse pedido. E gostaria que também, em relação à nomeação da quadra Saturnino, com respeito à família, né, Franco e Soares, com respeito ao José Baiano, que foi um grande jogador do Esparta, que não foi melhor, porque na época acho que não foi para fora, no Mila, não sei aonde ele poderia ter jogado, que foi um grande jogador, não conhecia o futebol dele, e conheci por muitos anos a Maria Lúcia Franco Soares, que jogou no nosso time de vôlei por 20 anos, representando muito bem a nossa cidade, onde a gente esteve, que ela com 60 e alguns anos, ela chegava de jogar com uma menina de 15 anos, ela era apaixonada pelo futebol e também pelo vôlei. Às vezes ela sacava lá no fundo e corria para salvar uma pingadinha lá na rede. E não tinha coisa melhor, trazia alegria para nós em toda a quadra que ela jogava. Ela morreu jogando vôlei, porque ela jogava todas as semanas 2 vezes no Clube Campestre, pois já não participava mais de campeonatos, mas participou enquanto teve fôlego para participar de campeonatos. Por isso que nós da Câmara, nós vereadores, 13 vereadores, queremos honrar ela com essa indicação. Ela e a família Soares e Franco de São Gotardo. Obrigada. O problema é que eu falo sem o gostaria só de falar do pedido de providência aqui, 25. A escolinha conhecida como Escolinha do Florico, está com um grande projeto no nosso município. Um grande projeto em São Gotardo, através da escolinha dele, e eu procurei ele essa semana passada. Ele só estou com um projeto, ele me mostrou a documentação. Eu falei, tem alguém querendo levar o projeto para a cidade de Viário. Mas esse projeto não pode ir embora para o município. Não, mas eu não tenho apoio, não tem sim. Você tem a Câmara Municipal de São Gotardo para te dar esse apoio. O Clube dos Santos, de São Paulo, está com um projeto para investir aqui em São Gotardo, na escola do Florico, através do Dinei, ex-jogador, e do Oscar, que também foi hoje ex-jogador, foi jogador de São Paulo. Então, assim, o projeto é bonito, é algo maravilhoso para o nosso município. Às vezes a gente tem aqui vários movimentos trabalhando com criança, e às vezes a gente não está sabendo a grandeza do trabalho do Florico. Ele está com 3 garotos que foi enviado da Polônia, está jogando lá dizem que no time do Papa. E os meninos já estão ganhando um pequeno salário de teste. Então assim, eu vejo
que se a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal apoiar quem realmente está trabalhando, quem está correndo atrás, investindo o próprio bolso, a gente vai ter resultado. Porque nem todos vão sair daqui profissional, mas cria no coração dos adolescentes um sonho de querer alcançar algo na vida, e às vezes o esporte pode direcionar